No vídeo de hoje, vamos falar sobre a luta contra o mal, especialmente o mal dentro de nós. E vamos falar também um pouquinho de que nós cristãos estamos nos tornando inimigos da cruz. O conteúdo deste vídeo deve ser creditado todo ao excelente pregador, o sacerdote Padre Paulo Ricardo. Foi extraído de uma pregação dele na Canção Nova. E eu tirei aspectos que eu achei muito importante para trazer para vocês, para você que está assistindo este vídeo, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito na sua vida cotidiana, nessa batalha espiritual que é a nossa vida aqui na Terra. Então, o endereço da Canção Nova, www.cançãonova, tudo junto, evidentemente sem o C cedilha e sem o tio, cançãonova.com, e o site da página do Padre Paulo Ricardo, que tem um site maravilhoso na internet, é www.padrepauloricardo.org. E nesta pregação, o Padre Paulo Ricardo, ele nos explica a origem do nome paróquia. Paróquia que vem do grego enoria. Na época de Jesus, as cidades eram todas cercadas de muros, o que era uma forma de se proteger das invasões de povos inimigos. E quando vinha um grande número de peregrinos a uma determinada cidade, não cabia, evidentemente, todo mundo dentro da cidade. Então, era necessário formar acampamentos fora dos muros da cidade. E esses acampamentos, então, eram chamados de enoria, ou paróquia em português. Assim, paróquia quer dizer acampamento de peregrinos. Portanto, transportando para os dias atuais, nós que somos peregrinos neste mundo, pois nossa pátria definitiva é no céu, temos então, todos nós, cada um a sua paróquia, ou seja, o seu acampamento de peregrino aqui na Terra. Ao meu ver, infelizmente, a CNBB, talvez por questões pastorais, está usando a terminologia rede de comunidades. Eu acho uma grande perda, Estão abandonando o termo paróquia, estão usando rede de comunidades. Pois é, mas graças a Deus, Ele nos chamou para estarmos acampados neste mundo. Vejam, Deus, Ele nos pensou desde a eternidade. Antes de o mundo ser mundo, Deus já tinha pensado em nós. Somos um sonho de Deus. E Ele nos chamou. Em latim, fiat, ou seja, faça-se. Que se faça. Que haja Ricardo neste mundo. Que haja Maria. Que haja José. E assim por diante. Ele nos chama pelo nome, a cada um de nós, para estarmos acampados neste mundo. Afinal, ser gerado para este mundo é o primeiro passo para um dia chegarmos ao céu. Sim, pois quem nunca existiu jamais participará da alegria trinitária no céu. Então Deus nos chama para estarmos acampados neste mundo, nós que não temos aqui nossa morada definitiva, mas no céu. E é interessante o que o Padre Paulo Ricardo nos chama a atenção, que toda vez que estamos fora do nosso ambiente habitual, cotidiano, por exemplo, quando viajamos e ficamos em hotel, pousada, na casa de amigos, de parentes, toda vez que vivemos aquele desconforto de não estarmos em casa, aí diz o Padre Paulo Ricardo,
vivemos de alguma forma uma experiência espiritual de Deus. E por quê? Porque na experiência do desconforto de não estarmos na nossa casa, no conforto do nosso lar, podemos lembrar então que assim também é a nossa vida neste mundo. Neste vale que o pecado transformou em lágrimas. Sim, afinal, são inúmeras as circunstâncias imprevistas que nos acontecem. É ou não é? Que dizer também do abatimento que se sucede a acontecimentos contrários à nossa vontade e deprimentes. Tudo isso nos deve fazer lembrar que estamos acampados neste mundo, que estamos aqui de passagem e que por pior que seja o sofrimento, o desconforto um dia passará e vamos com certeza para a casa do nosso Pai no céu, onde não haverá sofrimento, não haverá dor. Mas então, vamos entrar no assunto direto, que é a luta contra o mal. E para vivermos esta luta contra o mal, contra as consequências do pecado de origem em nós, precisamos primeiro estar conscientes de que estamos em uma luta. Tomarmos consciência disso, de que não estamos no paraíso. O próprio padre Paulo Ricardo costuma dizer assim: nós não somos gente, somos um campo de batalha. Vejam, o livro do Gênesis nos relata que Deus descia ao paraíso e passeava com Adão e Eva. Só que após o pecado original, lá no capítulo 3 do Gênesis, versículos de 8 a 10, diz assim: o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor. Então Deus pergunta: onde estás, Adão? Tive medo, respondeu Adão. Com essa narrativa, podemos deduzir que o pecado fez com que o homem fizesse do seu amigo Deus um inimigo. E por que chegamos a essa conclusão? Porque a gente só se esconde daquilo que temos medo, daquilo que nos faz sentir ameaçado. Não é verdade? O pecado deixou então em nós uma mentalidade que não reconhece em Deus um amigo, mas aquele que é o desmancha-prazer. É aquele que não permite nada que é bom. Por causa do pecado, nós começamos a ter medo de Deus, a ter receio de Deus. Vou explicar. O mundo está cheio de coisas que nos atraem, é ou não é? Dinheiro, fama, prosperidade, o prazer da comida, da bebida e do sexo. E fica parecendo que Deus é aquele que proíbe tudo o que é bom. Parece que Deus é um desmancha-prazeres, não é verdade? Então, por causa do pecado original, essa ideia de que Deus é um desmancha-prazeres está enraizada em nossas mentes. E assim, ao olharmos para a cruz, para o sofrimento, para as contrariedades, eles nos causam repulsa, angústia. Mas temos que ter cuidado com isso, pois nós cristãos, especialmente nós cristãos católicos, estamos nos tornando inimigos da cruz. Sim, todo mundo só quer saber de sucesso, de prosperidade, de bem-estar. É a chamada teologia da prosperidade. Mas o padre Paulo Ricardo chama a atenção: não podemos nem devemos crer em um Deus que vai resolver todos os nossos problemas. Não. Vejam, quando pela iniciativa de Deus começamos o nosso processo de conversão,
quando nos confessamos, estamos em estado de graça, estamos indo à missa regularmente, ao menos aos domingos, né? Quando estamos comungando direitinho, não podemos achar que agora Deus vai solucionar todos os meus problemas. Então, não é porque você, esposa, deu seu sim a Deus que Deus vai acabar com a embriaguez do seu marido, que vai tirar seu filho da dependência da droga, que vai resolver o problema do desemprego da sua filha, que vai curar uma doença que porventura você tenha. Lógico que Deus tem o poder de fazer isso. Está lá em Mateus 7, versículo 7. Pedi e receberei, batei e abrir-se-vos-á. Mas Jesus não veio para resolver todos os nossos problemas. Como diz o Papa Emérito Bento XVI em seu livro Jesus de Nazaré, parte 1, do batismo no Jordão à transfiguração. O Papa Emérito Bento XVI diz assim: se Jesus não trouxe a paz para o mundo, nem o bem-estar para todos, nem um mundo melhor, o que ele veio trazer? Aí o Papa responde: ele veio trazer Deus. Deus que começou lentamente a se desvelar, ou seja, a se mostrar desde Abraão. E que, no entanto, ao longo dos anos, esse Deus que começou a se comunicar com Abraão tenha sido venerado sob múltiplas sombras, as apalpadelas entre os povos do mundo. Jesus veio trazer Deus e assim trouxe a verdade sobre o nosso fim e a verdade sobre a nossa origem, e trouxe de forma mais aprofundada a fé, a esperança e o amor. Mas a gente pode achar isso pouco. Aí o Papa Emérito Bento XVI, neste próprio livro, chama a atenção: somente por causa da dureza do nosso coração é que pensamos que isso seja pouco. E o Papa vai dizer também: sim, o poder de Deus é suave neste mundo, é verdade. O poder de Deus não é um poder que se apresenta inquestionável, indubitável, mas é porque Deus deixa sempre um espaço para a dúvida, de forma que você possa crer ou não. Pois Deus quer de nós a fé, o lançar-se confiante nele. Então o Papa diz: sim, o poder de Deus é suave neste mundo, mas é o poder verdadeiro, o poder que permanece. Então a gente não pode crer num Deus que vai resolver todos os nossos problemas. Por exemplo, ao aderirmos ao belíssimo ato cristão de gratidão a Deus, que é a devolução do dízimo, isso não será sinônimo de que as bênçãos espirituais e materiais serão derramadas em nossas vidas. Não. Vejam, o dízimo é um mandamento divino. Afinal, o próprio Jesus afirma o dever cristão do dízimo em Mateus 23, 23. Quando, se dirigindo aos escribas e fariseus e chamando-os de hipócritas, Jesus diz assim: vós, ó escribas e fariseus, pagais o dízimo da hortelã, do cominho, e desprezai os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Eis o que é preciso praticar em primeiro lugar: justiça, misericórdia e fidelidade, sem contudo deixar o resto, ou seja, a devolução do dízimo. Então não podemos ter esta mentalidade que, se aderirmos a Deus, Deus solucionará todos os nossos problemas. Não podemos crer num Deus que vai resolver todos os nossos problemas. Pois
Se assim fizermos, estaremos materializando nossa fé. É aquele famoso toma lá da cá. Ou seja, eu te dou a minha fé, Senhor, mas tu me dá as coisas que são do meu interesse. Aí o Padre Paulo chama a atenção que este Deus do toma lá da cá é tão lógico, é tão previsível, que ele não pode ser o Deus verdadeiro. Sabem por quê? Porque o Deus, gente, Deus não cabe dentro dos nossos esquemas mentais, dentro de nossas cabeças. Se Deus coubesse dentro de nossa cabeça, ele não seria Deus. Já dizia Santo Agostinho. O Deus verdadeiro nos desconcerta o tempo todo. Mas Deus também não é irracional. Não, pelo contrário. Ele é de uma racionalidade muito maior que a de qualquer ser humano, né? Nem que seja o QI mais elevado. E o Padre Paulo Ricardo nos conta sobre o famoso filósofo francês Jean Guitton, que em seu livro Meu Testamento Filosófico, que não se trata, né, de uma história real, mas a narração em forma de romance de sua morte. No livro, então, a última provação na hora da morte, né, do personagem do livro, é o diabo que pergunta a razão da fé dele. Então o diabo, né, vem lhe visitar no seu leito e pergunta: Jean, por que você crê em Deus? E então ele diz uma coisa que o Padre Paulo Ricardo diz: parece estranha, mas que é extraordinária. Eu creio em Deus porque é difícil crer nele. Como assim? Perguntou o diabo. Jean responde: porque todas as vezes que eu penso que eu aprisionei Deus nos meus pensamentos, na minha cabeça, Deus me surpreende, me desconcerta, escapa. Eis aí um testemunho de um importante filósofo do século XX. Deus não cabe nos nossos esquemas mentais. Imaginem a desproporção entre a nossa mente e de Deus. O Deus que cabe na nossa cabeça não é divino. Se cabe na minha cabeça, eu o domino. Não tem nem comparação, é a desproporção entre nossa mente e Deus. E nós sabemos que ninguém domina o Deus verdadeiro. Então, nós precisamos ter o cuidado para não nos tornarmos inimigos da cruz. Ou seja, essa teologia da prosperidade, essa coisa de estarmos materializando a nossa fé, é o toma lá da cá. Como já bem disse o Papa Francisco, se não confessarmos Jesus Cristo, se não anunciarmos Cristo crucificado, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, vai dar errado. E nos tornaremos uma ONG especializada em caridade social e não a igreja esposa do Senhor. E o Papa prossegue: quando não se confessa Jesus Cristo, confessa-se o mundanismo do demônio. E o Padre Paulo Ricardo nos alerta que estamos num tempo em que mais e mais pregadores vão se transformando em inimigos da cruz de Cristo. Como está lá em Filipenses 3,15. O Papa recorda que o caminho da igreja não se trilha sem a cruz. Que coisa magnífica, não é? O caminho da igreja não se trilha sem a cruz. O Papa recorda que falar de Cristo sem a cruz é uma tentação diabólica. Prossegue o Papa: quando edificamos sem a cruz e quando confessamos Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor.
Santo Padre então encoraja todos os membros da igreja para que caminhem e edifiquem a igreja com o sangue do Senhor derramado sobre a cruz. Conforme o Padre Paulo Ricardo nos ensina, muitos clérigos dizem que o centro de nossa fé é a ressurreição e vivem uma espiritualidade de domingo de Páscoa. Mas estas pessoas se esquecem de que, para ressuscitar, é necessário antes morrer. Então, na verdade, o mais apropriado seria dizer que o centro de nossa fé é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Tem uma música que diz assim: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvará. Então, o que salva é a cruz. A ressurreição é o prêmio da vitória alcançada na cruz. Quando fugimos da cruz, nós corremos para os braços da morte espiritual. Pois, se a cruz salva, nós fugimos da cruz, então nós nos perderemos. Já que a cruz, o sofrimento permitido por Deus, é para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento como pessoa. Vejam bem, o pecado original provocou uma rachadura na nossa imagem e semelhança de Cristo. E a função, o trabalhar de Deus em nossa vida é para restaurar essa imagem que foi rachada, maculada. Então, a cruz é o trabalhar de Deus em nós. Nós somos pedra bruta, Deus vai com o formol e o martelo esculpindo em nós a imagem e semelhança do seu Filho. Como diz o aforisma, o fundo do poço, ou seja, a cruz, o sofrimento, a humilhação, o fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha jamais conseguiria ensinar. Tempos difíceis constroem pessoas fortes. Isso é magnífico, gente. Isso é uma palavra, uma espada que é imprescindível, né, nos momentos que a gente está vivendo o sofrimento, a humilhação, a cruz. Então, quando fugimos nós da cruz, corremos para os braços da morte espiritual. E nós sabemos que quem foge da cruz é o diabo. Jesus disse em Lucas 9:23, se quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, gente, aquilo que é permitido por Deus, devemos sim ir para o Calvário com Jesus. Porque também teremos nossa manhã da ressurreição. Como é possível imaginar um cristianismo sem cruz? Tá difícil, né? Esta sempre foi a Igreja Católica, a igreja que vive a cruz, pois ela sabe que atrás de cada cruz existe uma ressurreição esperando por nós. Como bem nos ensina o Espírito Santo pela boca de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24, a cruz é loucura para o mundo, mas para nós, força de Deus e sabedoria de Deus. A cruz não é ponto de chegada, mas ponto de partida. A cruz é um trampolim para o céu. Veja, se você está passando por algum problema, se você está sendo visitado pela cruz, lute, busque a solução com todas as suas forças. Mas saibamos que às vezes a tribulação é inevitável. E se você fez de tudo e não obteve solução, espere. Espere no Senhor. Tenha paciência. Confie na bondade de Deus. Deus espera de nós a confiança, a fé que resiste às tribulações. E aproveite
para oferecer espiritualmente este sofrimento, unindo ao sofrimento de Cristo na cruz por amor a Ele, pela conversão dos pecadores, e transforme essa dor em amor, em salvação. Sim, porque esse oferecimento que é unido espiritualmente ao sofrimento de Cristo, ele é eficaz, gente. Ele é eficaz no mistério do corpo místico de Cristo, na lei das compensações, nesse organismo espiritual que é a igreja. É eficaz. E a gente não vê na prática os resultados deste oferecimento. Deus não permite que nós vejamos, porque nós nos tornaríamos orgulhosos. Mas no céu veremos os rostos daqueles que se beneficiaram dos nossos oferecimentos, dos nossos sacrifícios. Então, a primeira batalha que temos que fazer na luta contra o mal é dentro de nós mesmos, para não fugir da cruz. Porque a cruz é que não vai nos salvar. A ressurreição é o prêmio da vitória obtida na cruz. Quando Deus permite muitas cruzes em nossas vidas, muitas vezes Ele quer nos mostrar que não podemos mais fugir delas. Como está escrito lá em Mateus 16, 25. Quem quiser se salvar, vai se perder. Mas quem se perder, por amor a mim, vai se salvar. Ou seja, quem quiser escapar da cruz, quem quiser não querer ter cruz, vai se perder. Mas quem carregar a cruz por amor a Jesus vai se salvar. E vai salvar outras pessoas junto consigo. Nós católicos estamos muitas vezes sendo inimigos da cruz. Temos que ter cuidado, pois ao fugir da cruz, estamos nos tornando amigo daquele que foge da cruz, Satanás. Quando nós fugimos da cruz, estamos nos assemelhando ao inimigo que foge da cruz, Satanás. Veja bem, o Padre Paulo Ricardo é enfático em dizer: aceitar a cruz não significa para aceitarmos a injustiça, a doença, a miséria. Não, não. Busquemos lutar com todo o afinco contra elas. Mas como essas coisas muitas vezes são inevitáveis, batem à nossa porta e não tem jeito, não é verdade? Saibamos de uma coisa: Deus não permitiria o mal se do mal não pudesse tirar um bem maior. Já dizia Santo Agostinho. E outra coisa que nos conforta é o que o Espírito Santo coloca na boca de São Paulo em Romanos 8, 28. Tudo, veja bem, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se você está ouvindo e assistindo este vídeo, certamente você ama a Deus, pois não estaria perdendo seu tempo, não é verdade? Jesus, que é Deus feito homem, ele viveu também a aflição no Horto das Oliveiras. Ele viveu a cruz e não foi fácil, hein? Ele transpirou sangue. Com certeza, a cruz nunca será fácil para ninguém, mas não se alegrará no domingo de Páscoa quem não chorar na sexta-feira santa. E aqui eu vou me despedindo de vocês. Se gostaram desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.